Então, para todos, muito boa tarde. Iniciamos mais uma edição do programa Prova dos 9. Como é hábito, de 15 em 15 dias, aqui estamos para mais uma edição. Pelo Partido Socialista temos Samuel Xavier, pelo PSD João Carlos Almeida. Hoje, por motivos profissionais, não é possível termos Marco Santos do Partido Chega. O primeiro tema que vamos abordar tem a ver com uma estrada que pode vir a revolucionar toda esta região. Trata-se do IC31, ligação de Madrid à A23. Por parte dos espanhóis, esta via já está praticamente na fronteira. Falta agora o restante entre a fronteira e a A23. Boa tarde, Samuel Xavier. Esta via pode vir, de facto, a revolucionar todo este território? Exatamente. Então, cumprimento a Rádio Contestável, o Luís Biscaia, o João Carlos Almeida, todos os que nos ouvem. É um gosto estar aqui novamente. Realmente o IC31 é uma obra com O grande. É uma das obras que é fundamental. Não é um arranjo paisagístico, não é uma obra que vem melhorar ligeiramente o que existe, é uma obra estrutural. E porquê é que é uma obra estrutural? Porque é uma obra transfronteiriça. É uma obra que promove Portugal no panorama ibérico e europeu, uma obra que facilita uma série de componentes, nomeadamente mobilidade, investimento, coesão, etc. Eu não quero entrar muito dentro das questões técnicas da obra, porque não é a minha área, mas daquilo que eu percebi, há alguma confusão sobre esta obra. É uma obra já falada há muito tempo, que em 2021, 2022 teve algum ruído, porque foi anunciado na altura que esse traçado seria em perfil da autoestrada, e isso foi uma informação que todos os partidos subscreveram, e isso é sempre muito importante. Depois houve uma transição de governo, essa obra também entrou nas prioridades do governo, que entretanto já se renovou. E, enfim, houve agora algum ruído também. Eu creio que, enfim, pode ter havido coisas positivas, coisas negativas. Coisas negativas foi porque houve algumas luzes do lado do governo que se perceberam que estaria em causa o perfil da estrada, ou seja, se seria ou não em autoestrada. Parece-me que o governo se mantém com a ideia original de que é para ser em perfil da autoestrada. Segundo, há uma pressão muito grande dos espanhóis para que isto avance. Pois do nosso lado, também a Câmara de Castelo Branco tentou monopolizar um bocadinho a questão e tentou puxar, se calhar, um bocadinho mais a brasa à sua sardinha, e Danha Nova também. Mas eu não gostava que este tema fosse um tema de divisão. Devia ser um tema de união. O governo dizer, nós vamos fazer a obra, e toda a gente dizer, ainda bem. E se porventura mudarmos de governo, que o próximo governo diga a mesma coisa e quem quer que esteja na oposição diga, ainda bem. Pronto, é isso que eu gostava que acontecesse. Depois, sobre estas obras, e houve uma concentração ibérica, que já falámos, eu estive lá, gostei de quase tudo o que vi, muitos espanhóis, muitos mesmo, mas também vi um movimento, que é um movimento de idanha viva, ou uma coisa desse género, que é assim uma espécie de movimento ambientalista, daqueles típicos movimentos ambientalistas que nós conhecemos, que são contra qualquer obra, contra qualquer avanço, são a favor das ervas daninhas, são a favor de um estilo de vida rural, mas no pior termo da palavra, portanto as pessoas viverem como viviam no século XIX, e não percebem que esta obra, claro que todas as obras têm impactos ambientais,
Alcatrão é uma estrada, é um impacto ambiental. Estava lá a terra e passou a estar Alcatrão. Mas esta obra é fundamental. Já falámos aqui várias vezes neste programa sobre a questão de interior, litoral, de razões históricas por isso. E eu já aqui uma vez referi que Portugal teve durante 500 anos de costas voltadas para a Europa. 500 anos. Nós, desde 25 de Abril, começámos a olhar outra vez para a Europa. Esta obra vai nesse sentido, de nós aproximarmos de Espanha e da Europa. Se nós gostamos de ir aos outros países da Europa, ver boas ligações com os outros países, quando chegamos a Portugal, ai Jesus, que isto é um crime ambiental. Não pode ser. Não pode ser e, aliás, devia ser algo o mais consensual possível. Se bem que eu também acho que qualquer boa ideia tem que ter a oposição, porque senão não seria uma boa ideia. Portanto, ainda bem que ela também existe. Mas depois, falando aqui mais concretamente da Sertã, esta obra vai ser muito importante para toda a região, sobretudo para a Sertã, porque a Sertã vai ser quase que um halfway Lisboa-Madrid. E isso vai reforçar a nossa centralidade, porque nós vamos deixar de ter uma centralidade que já temos no país, Portugal, e vamos passar a ter uma centralidade ibérica. E isto é muito importante para o concelho, para as empresas que se venham instalar, para as que já cá estão, para as pessoas que aqui trabalham, para as pessoas que aqui moram, para as pessoas que queiram voltar. Isto vai ser muito importante. E segundo, há outra questão importante para a Sertã, que vamos ter uma moeda reivindicativa maior. O IC8 vai ser um traçado que vai sofrer um aumento de pressão com o IC31. E vamos perceber realmente que nós fazemos de Espanha IC31, quando demos de caras depois da autoestrada com o IC8, vamos perceber, alta isto, é uma obra realmente muito diferente e que precisava de ser melhorada. Mas se viemos de Lisboa, a mesma coisa. Nós fazemos aquela parte da autoestrada, esbarramos com o IC8 e percebemos que há aqui... Portanto, isto vai abrir também uma porta para reivindicarmos uma melhoria do IC8 muito maior, muito maior. E, por fim, acrescentar a questão do agrupamento europeu com Cáceres. Nós vamos ser a sede desse agrupamento. E os espanhóis já nos começaram a colocar alguma pressão do nosso lado, porque é a primeira coisa que nos perguntam. Quando eles nos veem, quando Miguel Morales encontra o presidente Carlos Miranda, pergunta-lhe logo a primeira coisa. Não é o Maranhão, nem a Sertã, e a estrada? Como é que está o IC31? Puxem lá a conversa do vosso lado. E já em Monfortinho, quando houve aquela concentração, até foi interessante perceber a coesão, a diferença entre os países. Os espanhóis reivindicavam: não, nós queremos uma reunião urgente entre o primeiro-ministro Luís Montenegro e a presidente de junta da Extremadura. Quer dizer, eles lá não precisam dar contas ao Pedro Sánchez, porque realmente eles são um país com regiões e regiões que funcionam, e eu gostava que em Portugal isso também acontecesse, mas infelizmente nós estamos atados aos governos. Não é este, não me quero referir a este, mas a nossa dinâmica está atada aos governos. Qualquer coisa que nós precisamos aqui, temos que ir a Lisboa, quase que numa procissão, pedir por favor, e não deveria ser assim. Isto para dizer que eu acho que esta obra revela algumas questões históricas e de dinâmica dos territórios, mas que acho que devia ser uma obra, um projeto de união e não de divisão. João Carlos Almeida, como falava o Samuel Xavier, terá havido por parte de alguém ou de alguns um certo aproveitamento depois de saber que esta via ia mesmo para a frente e ainda por cima com um perfil de autoestrada? Sim, claramente, assim, eu concordo com o Samuel quando diz que isto não é uma obra, não pode ser uma obra de divisão, mas de união. E é de união entre países, e união entre povos, e que faz desenvolver toda uma região. Como é evidente, depois também há aquelas, quase diria, seitas que estão sempre contra tudo e todos. Portanto, mas isso é um caso diferente. Agora, neste aproveitamento que estás a falar, isso é visível porque, de facto, o governo de António Costa, que teve 8 anos, nem sequer era uma obra prioritária para esse governo. E eu dou a razão aqui ao Samuel quando diz a obra
É uma obra do grande, fundamental, estrutural, transfronteiriça. Mas isto não foi visível, nem foi tido em conta nos governos PS anteriores, que, como nós sabemos, foi o partido que mais tempo teve a governar nos últimos anos. E, portanto, agora, quando o governo de Montenegro lança um concurso internacional para o estudo prévio deste traçado de autoestrada, conforme está decidido, vêm então os proprietários, os donos, querem ser os donos da obra e querem ter os louros da obra para dizer assim, se não fôssemos nós, a obra não avançava. É o caso de Castelo Branco, de Idanha, que eu diria, não querendo usar outras palavras, mas quase que é aquela seita que está sempre contra e é aquela seita que está sempre a aproveitar-se das situações, querer-se aproveitar das situações quando não fizeram nada. Onde é que tiveram o presidente de Castelo Branco e o de Idanha nos últimos 10 anos? Onde é que estiveram as manifestações ibéricas nos últimos 10 anos? É agora que o governo AD lança o concurso internacional, faz-se as manifestações para dizer assim, finalmente nós fizemos barulho e agora a obra vai para o terreno. Isto é aproveitamento puro e simples das questões. E, portanto, eu sou contra isso. Aliás, muito mais, tenho que criticar, já o critiquei aqui como nota, usarem meios públicos para apoiar estas manifestações. Cada um faça com o seu carro e vá onde quiser. Agora, autocarros pagos pelos municípios, acho muito de mau gosto. Principalmente numa situação que está mais que resolvida, espero eu. Pronto, evidente que é uma obra estrutural. Eu comparo esta obra, todos nós estamos a ganhar com ela no interior, mas para a beira baixa. Esta obra é a mesma coisa que quando nós tivemos a ISA 8. Imaginemos nós aqui na zona do Pinhal sem ISA 8. O que é que teria acontecido ou não teria acontecido? O nosso desenvolvimento depois da ISA 8, com a ISA 31, que faz esta ligação transfronteiriça, que tira do isolamento uma região que tem sofrido desertificação, desenvolvimento económico quase não existe porque não há infraestruturas. Esta região é quase como um balão de oxigênio para o desenvolvimento, assim queiram os empresários, os autarcas da região, aproveitar e fazer planos para que isto ainda se acelere mais. Por exemplo, a Nacional 2 sempre existiu. No entanto, a partir do momento em que houve uma associação, houve alguém que viu uma luz e que disse que há 70 e tal anos existiu uma Nacional 2 que corta o país todo e que foi do conhecimento, no fundo, começa a ser um potencial que, para ser bem aproveitado, é preciso fazer algo. Não é só existir a Nacional 2. Foi preciso, e é preciso melhorar, é preciso sinalização, é preciso determinadas coisas. E depois, à volta disto, ou na periferia da Nacional, nascem investimentos. E outras coisas que já existiam e que se transformam para se adaptarem às circunstâncias, à hotelaria, aos serviços. E, portanto, toda esta região da Beira Baixa vai ganhar com isso. Nós vamos ganhar isso. 8 vai ganhar porque, para já, tendo já uma necessidade digamos que de alargamento, eu diria, de requalificação, ainda mais pressão vai colocar. Ou seja, eu penso que depois da IC 31 ser uma realidade, a requalificação da IC 8 é uma prioridade. E, portanto, todos temos a ganhar com isto. Isto é uma obra de união. Agora, quando nós verificamos, de facto, toda esta gente a fazer manifestações de apoio, como se não for esta manifestação, a obra não avança. Eu pergunto, e vi já na última vez, quando eu falei aqui como nota negativa desta manifestação, como eu digo, cada um manifesta-se como quiser, cada um faz greve quando quiser, não me impeçam a mim de trabalhar, como uma última, como às vezes acontece nas greves gerais e nessas. Cada um faça o que quiser com os meios que tem.
não prejudica os outros, que às vezes indiretamente prejudicam, porque, no fundo, as greves servem para, quanto mais estragos fizerem, melhor, e depois fazem greves no período, nas vésperas de um feriado, depois de mais uma ponte, fim de semana prolongado, miniférias, etc. Mas pronto. A questão aqui é de facto que nós não podemos, que se queremos fazer manifestações, e eu pergunto e questiono, uma vez que o município da Sertã apoiou esta manifestação e pagou para o transporte, não sei se foi muito ou pouco, eu por acaso nem sequer me deu ao trabalho de verificar, mas porquê é que não o fazem? Porque não o falei já no último programa, mas porquê é que não têm a mesma iniciativa, como dizia o Amaral numa reportagem que fez, perante o que acontece com a Nacional 2 e com a 238. Porquê é que não fazem manifestações? Isto é que não sendo uma realidade. A Nacional 2 está a ser prejudicado, a população de Pedrógão Pequeno e arredores estão a ser prejudicados por causa de um corte de estrada. Não há uma manifestação que eu já disse, eu estaria na linha da frente. E se for para tirar as coisas de lá também. E na 238, que estão a gastar 4 ou 5 milhões de euros para ficar tudo igual. Nunca vi uma iniciativa para manifestação. Eu ia também. Ia com o meu carro, não era preciso de autocarro. Agora, não. De facto, numa situação que é uma realidade, felizmente. Mas recordo que quando o Fernando Amaral puxou esse assunto na reunião de Câmara, o próprio Presidente de Câmara disse logo que contem com ele e que estava disponível para poder mobilizar e para poder avançar, se assim a comunidade assim o permite ou queira. Exatamente. E eu, na Nacional 2, eu era o primeiro a avançar. E se a população... Eu diria mesmo que eu ia para o terreno com a população. Porque, assim, uma pessoa ou duas podem... eu não estou a dizer para fazer o mesmo que se fez em Lisboa depois de acabar a manifestação, fazer o que fizeram. E isso aí, essas pessoas deviam... se calhar meia dúzia foi pouco. Devia ir muito mais. Porque essas pessoas não têm interesse em não prejudicar quem paga impostos, porque somos nós que pagamos isso tudo. Mas, de facto, este tipo de situações, quando há pessoas que acham que sabem tudo e que mandam em tudo, e provavelmente não estamos a falar de muitas pessoas, estamos a falar, se calhar, de um técnico que decide isto tudo, e porque ninguém se consegue atravessar. Portanto, nós, como população, podemos atravessar, assim que tenham vontade e coragem para fazer isso. E eu aí estaria na linha da frente, com certeza. Agora, e manifestações de obras que estão em concurso internacional para avançar, eu acho que, de facto, as pessoas deviam ter mais que fazer. Não é? Mas pronto, isso é a minha opinião pessoal e de facto, gosto de dizer quando o penso e, portanto... Agora, digamos que na questão do IC31, digamos que em perfil de autoestrada é bom, mas eu diria que não sei se é bom para as ligações, se calhar não é tão bom como, por exemplo, se tivéssemos uma IC. Eu defendo o traçado da autoestrada, atenção, não estou aqui, mas às vezes para a ligação de povoações, nós sabemos que as autoestradas são linhas que têm saídas e entradas nas povoações principais, não é a mesma coisa que ter uma IC. E, portanto, toda aquela região poderia, as populações mais pequenas e os lugares, se calhar, têm a ganhar sempre, mas se tivessem uma acessibilidade mais fácil, mais entradas, mais saídas, se calhar poderiam ter a ganhar. Mas pronto, no fundo, eu acho que esta obra tem mais de 30 anos, se não tem mais de 30 anos, anda à volta dos 30 anos, que é o sonho de uma população que se calhar já, como nós da 238, não sei há quantos anos, eu já começo a perder um bocadinho, quando vejo estas obras, já começo a perder um bocadinho da esperança. Mas, de facto, esta gente, se calhar, já tinha perdido um bocadinho
a esperança de que a obra iria avançar um dia. Agora, aqui é uma quase realidade. Começa-se a ver manifestações do género. E, portanto, sendo uma coisa positiva, acho que a parte negativa disto é pessoas com responsabilidade juntarem-se, porque, aliás, eu até dizia que os espanhóis influenciaram provavelmente isto tudo. E nós valorizamos porque são os espanhóis. Se calhar, se fossem os portugueses a precisar dos espanhóis, eles não vinham. Agora, os espanhóis têm uma estrada que parou, não sei onde. A 20 km. Uma autoestrada que parou. Parou, a ligação, não sabem para onde é que há de virar, não é? Para que lado. E, portanto, precisam da nossa solução para poder avançar. E, portanto, se calhar o interesse também será deles. Mas eu diria que se fosse ao contrário, uma manifestação portuguesa e que chamasse a Ibérica e chamasse os espanhóis, mas não, isto provavelmente teve origem em Espanha e nós fomos todos a correr porque é evidente que eu não posso concordar com isto. E vou provavelmente criticar isto quando houver uma Assembleia Municipal, porque no fundo são os meios públicos que estão a ser usados, que foram usados. Não sei, o Samuel provavelmente poderá dizer se foi muita gente ou não, se teve muita aderência. Provavelmente foi um autocarro cheio de pessoas do Partido Socialista. E é isto, pronto. Foi, no fundo, é uma romaria à Extremadura. Foram os caramelos. Samuel, de facto, ficamos aqui curiosos então sobre se houve uma grande adesão por parte do Conselho da Sertã, mas falava há pouco na centralidade ibérica. Será que o centralismo, o centrão de Lisboa vai concordar em vir fazer continuar uma obra, nomeadamente o IC8, terminá-lo, porque ainda não está terminado, fazer estas melhorias onde, por exemplo, não há votos? Essa é a grande questão. E vou começar aqui pela questão que o João Carlos levantou. Há coisas que nós não podemos misturar. E temos opiniões diferentes e isso até é saudável. O município da Sertã não morre de amores por manifestações ou por concentrações ou por estar a aderir a uma série de coisas por ser popular. O município da Sertã tem uma responsabilidade acrescida por ter a sede de um AECT. Reforço que este AECT não é da Beira Baixa, inclui a parte espanhola. Portanto, a sede desse agrupamento todo vai ser na Sertã. E, portanto, o município da Sertã tem que olhar agora de maneira diferente para alguns assuntos. E, de facto, esta concentração teve uma grande motivação do lado espanhol, porque perceberam que do lado português haveria alguma indecisão. Podemos concordar se há mais indecisão, se não há, o concurso está lançado. Essa não acho que é a questão útil. A questão é que o município achou que deveria participar, não fez grande alarido, não criou grande mediatismo sobre isso, cumpriu o seu papel. Houve um carro que foi lá, um carro ligeiro. Eu fui num carro particular, portanto, eu posso falar por mim. Houve municípios aqui à volta que fizeram coisas diferentes, que levaram mais. Essa não acho que seja a questão. Nós marcámos a nossa presença para demonstrar que o município da Sertã está atento e presente aos assuntos que são relevantes para a região que nós vamos ser sede. E essa é a questão que me importa. Perceber se há mais mediatismo, se há câmaras que querem monopolizar a questão, se nós vamos atrás dos espanhóis ou não. Eu, pessoalmente, acho que essa é uma discussão irrelevante. E acho que o município nisso até nem tem grande que se lhe diga. Marcou a presença, marcou a sua posição e este também vai ser importante para o nosso poder reivindicativo enquanto Conselho. Nós não podemos cair no erro de perdermos poder reivindicativo.
Porque se nós queremos ser sede do AECT, depois queremos liderar as questões. E se calhar vai haver questões em que a CERTAM vai ser chamada a pronunciar-se e nós aqui vamos ter um papel mais relevante. Essa é a discussão útil. Segundo, sobre o concurso e sobre o que está a ser feito. Eu não tenho dúvidas que esse assunto está a avançar. E eu não coloco em causa esses esforços. Aliás, eu nunca disse aqui que isso não estava a ser feito. Alguns poderão ter dito, e admito que houve câmaras que fizeram, e que, na minha opinião, acho que foram longe demais naquilo que disseram. Mas há uma coisa relevante que se disse na concentração, sobretudo pelos espanhóis, que não estavam ali contra a Junta da Extremadura ou contra o Governo de Portugal. Que estavam com a Junta da Extremadura e com o Governo de Portugal. Mas claro, eu percebo que depois haja tentativas de desvirtuar a questão, mas lá está. Mais uma vez, eu acho que esse não é o ponto relevante. Mais uma vez, eu acho que esta é uma obra estruturante. E voltando à questão central, a questão do IC8. Será que o Estado vai olhar para estas questões, para este investimento público, que não deixa de ser investimento público, para estes territórios? Bom, eu sobre isto já posso dizer alguma coisa. Desde 2015, não é desde 2015, desde 2011. Desde 2011 que o investimento público caiu drasticamente e é muito reduzido. E todos os governos, portanto, o governo que 2011, 2015 fez uma série de questões que são discutíveis, uns gostarão mais, outros gostarão menos, mas o investimento público caiu, derrapou. De 2015 a 2022, creio eu, o governo percebeu, e todos os partidos perceberam, que as contas públicas são muito melhores do que estar a fazer investimento e as coisas poderem derrapar, e este governo segue essa política. E, portanto, nós sabemos hoje que o investimento público dificilmente vai voltar ao que era. E eu também concordo com a perspectiva de que as finanças públicas são importantes. Não acho que devemos sacrificar investimento público com isso. Na minha opinião, só há uma maneira, que é estimular o crescimento económico para poder ter investimento público robusto e que não esteja dependente de fundos europeus com 1001 regras que depois vamos devolver dinheiro porque temos uma máquina burocrática tão grande que não nos permita fazer as coisas. Mas isto para dizer que esse investimento público só com uma mudança de panorama. Só com uma mudança de panorama. Sobre a 238, o Estado faz reparações, micro-reparações lá, porque põe em causa a segurança. Não abre um traçado novo, porque isso é investimento público. E é óbvio, a IP, e podemos recuperar aí declarações da IP, a IP diz que não abre traçados novos. Isso é uma decisão política. Portanto, o ministro que diga lá qual é o traçado para abrir, que a gente abre. Ora, não há decisão política para abrir um novo traçado a 238. Não há hipótese. O IC8 a mesma coisa. A IP vai lá metendo um alcatrão aqui, uma baia ali, uma luz. Eu nem posso dizer uma luz porque elas estão fundidas e essa questão já foi sistematicamente falada com a IP e não há maneira de resolver aquilo. Um traçado novo, então, Deus nos livre. Portanto, só com uma mudança de panorama, quer seja regional, de nós termos uma camada de decisão interna que não seja município-governo, porque isto é uma distância enorme. Um presidente de Câmara para um ministro é uma distância brutal em termos de decisão, porque o ministro tem a seu cargo uma série de questões, muitas delas internacionais, que não lhe permite tomar conta destes assuntos. Por isso é que eu sou um regionalista, defendo que deve haver regiões para as coisas serem concertadas, porque se nós tivermos um centro de decisão em Lisboa a pensar o país, é óbvio que há territórios que não entram na conta.
porque há indicadores de impacto que não são tão salientes. É óbvio que o impacto de uma pequena reparação na A1 atinge muito mais indicadores de impacto que uma reparação no IC8. Isso é evidente. E para o decisor, para o ministro que está na sua secretária e que lhe apresenta um relatório, lá está, ele olha para isto. Bom, aqui temos mais impacto, aqui temos menos. Então, siga para esta. Portanto, mais uma vez, ganharmos centralidade, ganharmos poder reivindicativo. Ainda bem que esta obra está a avançar e se o Governo a fizer, espero que sim, vai ser uma grande obra deste Governo, não tenho dúvidas. Vai ser bom para a Sertã, ganharmos poder reivindicativo, não criarmos guerrilhas sobre estes temas, porque acho que não ganhamos nada com isso. Mais uma vez, percebermos o nosso papel nas questões. Qual é o nosso papel enquanto Conselho? Qual é o nosso papel? Porque as nossas decisões vão ter impacto não é só na nossa estadia enquanto estamos na política durante pouco tempo. Daqui a 30 anos, quem cá estiver, o que é que as nossas ações vão ter impacto nessa altura? Isso é que é relevante. E, portanto, ganharmos centralidade, mudarmos o panorama político, mudarmos o panorama da decisão política e podermos avançar com uma obra que vai ser essencial para a região. O Samuel utilizou aqui a palavra centralidade. É, João Carlos Almeida, por aqui que vai o caminho para podermos ter poder reivindicativo e caminhar já que a regionalização, por aquilo que diz o Governo, não está em cima da mesa, será com ações destas que lá conseguiremos ir? Vamos lá ver. O Samuel falava aqui em ganhar centralidade. Estamos a falar em ações destas com esta via, com esta via, o IC31, depois melhorar o IC8. Tudo, exatamente. Eu ponho a casa bonita, faço obras na casa, o que é que pede a casa? Arranjos exteriores. Não é? Portanto, uma coisa puxa a outra, e isto é igual. Nós, com esta ligação, eu diria que acrescentava até de ganhar centralidade e perder interioridade. Porque é isso que nos faz evoluir. O Samuel estava a dizer que, para além de ter dependente dos fundos europeus, nós podermos ter força de investimento, de economia, robustez. Isso ganha-se como? Como é que nós ganhamos centralidade e perdemos interioridade na Sertã? Foi para o IC8. A IC31 vai fazer a mesma coisa em toda uma região, que depois afeta todas as outras regiões a seguir. Eu dou um pequeno exemplo da 238 que foi melhorada entre Sertã e Oleiros. Quem ganhou com isso? Ganhou Oleiros, ganhou a Sertã, mas se calhar até ganhou mais a Sertã, porque muitas pessoas do Oleiros, como a Sertã é um meio, digamos, com um potencial económico maior, dadas as circunstâncias, dadas as empresas e as superfícies que estão cá, as pessoas deslocam-se mais facilmente. E, portanto, é com este tipo de situações que nós, de facto, ganhamos potencial para depender menos, não é depender menos dos fundos, mas depender de todos. Nós não podemos nos isolar. Como disse bem o Samuel, nós tivemos de costas viradas para a Europa durante muitos anos demais. E o nosso atraso ainda se deve muito a isso, porque nós, para termos as mesmas coisas que os outros tinham, demorámos primeiro que chegassem a nós e depois, então, no interior, não é? Se calhar a minha infância e a de outras, e o Samuel já não, porque é de uma geração diferente, mas a minha geração, por viver no interior, por viver na zona rural, perdeu muito, por exemplo, em função aos que viviam em Lisboa ou no Porto. Porquê? Porque as coisas chegavam lá muito mais rapidamente. Nós na eletricidade tínhamos. Nós não podíamos usufruir de comunicações, de informação, enquanto os outros já tinham. Quem é que ganha espaço? Quem é que ganha, digamos que, não diria poder, mas conhecimento? E com o conhecimento tem-se poder.
a geração, a mesma geração que vivia numa zona mais evoluída, teve mais potencial do que os outros. É evidente que depois não se quer dizer que não saiam bons exemplos como saiu grandes políticos do nosso conselho, de outros conselhos do interior da região. Donas, por exemplo, estou-me a lembrar do Fundão, onde saiu o Guterres e muita gente ali até da zona de Castelo Branco e de Fundão e por aí. E daqui da Sertã também, temos políticos conhecidos e não sei o quê. Pronto. Mas a questão é, isto é a mesma coisa que entre países. Nós estivemos virados de costas, voltadas para a Europa, que estava mais desenvolvida do que nós. Nós fechámos ao desenvolvimento e, portanto, ainda estamos a sofrer. Ainda hoje se diz que dos países da Europa ainda somos os mais pobres, ainda estamos na cauda da Europa, ou seja, mesmo com os fundos, nós não temos estado a aproveitar para podermos dar, além de que nós, eu acho que às vezes somos pobres, mas queremos estar à frente, às vezes, mais do que outros países mais ricos que nós, a nível, às vezes, de legislação, digamos assim. Mas pronto, ainda referindo à questão do Samuel, que falou, porque temos a sede da AECT, não é? Sim. Nós já temos a sede sem existir a IC31. Portanto, não tivéssemos condições, sim, eu já sabia o que é que esperava para chegar à Sertã. Não foi a IC31 que influenciou a sede aqui. Portanto, vamos lá ver. Vai ser uma mais-valia, vai ser digamos, um acréscimo, mas não podemos agora, porque temos a sede da AECT, dizer assim, nós temos que lá estar na linha da frente, na reivindicação, porque nós temos esta responsabilidade agora. Não, a responsabilidade existe porque foi criadas as condições para que isso acontecesse, sem falarmos na IC31. E, portanto, o poder reivindicativo que se foi aqui falado, eu concordo, tem que haver poder reivindicativo. E eu digo que estou na linha da frente quando sempre possível e que possa, para reivindicar aquilo que nos é devido e que não, no fundo, que não fazem acontecer. Agora, coisas que estão a acontecer, não precisamos de poder reivindicativo. Portanto, isso, continuo a dizer que vamos unir o que, aliás, eu estava aqui com exatamente com um texto de uma pessoa do PSD que dizia: de pouco serve reivindicar investimentos públicos estruturantes se não existir uma visão clara para os potenciar. Uma estrada por si só não cria desenvolvimento. E, portanto, neste aspecto, nós temos que ter união e temos que ter ideias e em termos de... Eu sozinho, como se diz uma máxima, eu consigo ir mais longe. Eu consigo ir mais depressa. Mas, unido, eu consigo ir mais longe. Portanto, isto é uma realidade. Até vocês, quando fizerem um passeio, experimentem. E eu já tenho esta experiência, por exemplo, de bicicleta. Um grupo grande não funciona. É por uma viagem grande, porque depois há a questão da logística. Ou seja, vai-nos atrasar. Eu, se for sozinho, nem falo com ninguém, até vou mais rápido. Mas para ir longe, nós devemos ir em conjunto. Em conjunto, pronto, dependendo depois das circunstâncias. E das companhias. E das companhias, exatamente. E, portanto, isto é, de facto, para unir, não é para desunir. Agora, de facto, houve aqui exemplos que não ficam bem. E pessoas com responsabilidade que depois pensam que querem ser os donos disto tudo, mesmo não estando no poder, ou estando num outro poder paralelo, num Presidente de Câmara ou noutro, como, aliás, não queria dizer Presidente de Câmara, posso estar aqui a pensar atacar o município da Sertã, mas não, estou a referir-me exatamente mesmo a Castelo Branco, porque é uma Câmara que, portanto, está mais próxima do acontecimento. Eu nunca soube falar enquanto governos PS e agora, de facto, saltam do armário e estão por aí a fazer... Aliás, eu já não vou referir artigos de opinião que são à catadupa aí nos jornais
locais. O Samuel também falava nesta centralidade ibérica e onde se coloca a Sertã. Não poderá começar a querer alguém a querer ficar, a querer pôr-se em bicos de pés para que... Porque a Sertã está cá mais abaixo, é um município pequeno, havendo por aí, até chegarmos a Cáceres, há por aí municípios maiores e que gostariam de ter tido essa oportunidade ou gostariam de ter essa mola impulsionadora. De termos aqui a sede e o que vem trazer, digamos assim, algum protagonismo maior para este município. Luís, Portugal conseguiu um lugar na ONU em detrimento da Alemanha. Portanto, a grandeza às vezes não é só o suficiente. E como é que a Alemanha perde um lugar em detrimento de Portugal? A gente pode se questionar num lugar de decisão das Nações Unidas, da ONU. E, portanto, aqui é igual. Ou seja, se veio para a Sertã, alguém fez por isso. Ou porque as características assim o influenciaram. Quantas vezes é que nós... Isto é a questão de querer concentrar só nos meios grandes. Por isso é que depois a interioridade cresce, aumenta, a desertificação, tudo isso. Ou seja, se nós, de facto, queremos ganhar centralidade e perder interioridade, temos que aproveitar tudo aquilo que possa trazer pessoas até nós. E isso é bom para, como nós sabemos, para a economia, para toda a parte social, tudo é influenciado. Isto, portanto, é uma alavanca. Vamos lá ver. Uma infraestrutura deste género é boa em tudo para alavancar a economia, a parte social, a desertificação, tudo isso. Estas parcerias que nós possamos vir a fazer, umas têm pouca importância, outras nem tanto. Outras têm, pronto. E, de facto, só temos a ganhar com elas. E, portanto, eu sei que muitas vezes as pessoas acham que devia ser tudo para ali. Isto, vamos lá ver, mesmo a nível político, eu estou a falar até a nível às vezes até de política caseira de um partido em concreto, muitas vezes os conselhos maiores têm a mania, digamos assim, de que eles é que mandam, mas não, a força faz-se digamos, entre as partes todas, e os conselhos pequenos unidos muitas vezes conseguem uma força diferente e maior e, portanto, é isso que nós, os pequenos, têm que lutar para que tenham as mesmas condições que os grandes, porque as coisas muitas vezes caem do céu porque são grandes, nós lutamos por elas e por isso acho que temos a ganhar com isso e espero que seja uma mais-valia. Samuel, mesmo para rematar, pegando ainda neste exemplo, para o município de Sertã, vai colocar o presidente que estiver no exercício num papel de maior relevo em função desta associação, porque vai, por exemplo, conversar, entre aspas, com o representante da província de Cáceres e tem as portas abertas, tem que ter as portas abertas, por exemplo, para falar mais rapidamente com os ministros e com o próprio primeiro-ministro. Exatamente. E nós temos aqui, não haja dúvidas sobre isto, nós vamos ter aqui a sede do ASCT por causa de uma pessoa que se chama Carlos Miranda. Não haja dúvidas sobre isso. Quem impulsionou este movimento e esta vontade dentro da Beira Baixa foi a Sertã, e isto até é importante para nós percebermos aqui alguma dinâmica. A zona norte do país tem muita ligação com a Galiza e a zona sul do país até tem alguma ligação com o sul de Espanha, sobretudo Elva, mas mais por questões turísticas. No norte a questão é mais fluida e mais consistente. E aqui no meio havia um deserto de ligação. E até é um bocadinho, quase que nós nos fechamos culturalmente só olharmos para Lisboa. Lá está, estamos de costas voltadas, só olhamos para o que está em Lisboa. Mas não. Há um mar de oportunidades em Espanha que pode ser muito mais proveitoso para nós. Isto não é virarmos agora as costas para Lisboa, não. É podermos olhar também para o mar de oportunidades que
que Espanha nos dá, através da província de Cáceres e de toda a Extremadura, e isso é importante para nós. Em vários aspectos. Investimento pode ser muito relevante, porque isto vai nos permitir olhar para uma série de questões ao nível da União Europeia, pode ser bom para nós, ao nível da saúde, ao nível da proteção civil, ao nível do ambiente, uma série de questões, até da educação, que acho que vai ser um projeto interessantíssimo explorar aqui algum intercâmbio dos nossos alunos. E isso é centralidade. Isso é centralidade. Nós podermos ganhar centralidade, e acho que o João Carlos Almeida usou aqui uma expressão feliz, que é perdermos a interioridade. Deixarmos que quase que uma cultura de pouco chinho e de pouca ambição, e não, nós sermos a centralidade. Agora, é preciso depois também termos decisores políticos que consigam potenciar isto. E isto é importante, não só a sede do AECT, que vai ter técnicos, vão ser pessoas que vão trabalhar no Conselho da Sertã e não vão trabalhar noutros conselhos, e já houve tempo em que perdemos algumas oportunidades. Esta foi uma oportunidade ganha, mas também a questão da centralidade política. Não é que a Sertã tem que ir atrás dos carros dos bois todos, mas não, a Sertã tem que cumprir a sua função. Tem que cumprir a sua função. Não deve andar à maré do que a maioria acha, mas deve estar presente. Deve estar a par dos assuntos. Deve cumprir a sua obrigação. Para que todos os conselhos, inclusive os espanhóis, possam reconhecer a Sertã. Não, são pessoas dignas, são pessoas sérias, pessoas muito rigorosas e são confiáveis. E, portanto, nós confiamos na Sertã a linha da frente da reivindicação. Quando nós fomos falar do IC8, eu não tenho dúvidas que a Sertã vai ser o principal agente desta reivindicação. Não tenho dúvidas nenhumas. Se nós continuarmos nesta linha da frente, a Sertã vai ser um dos principais agentes de reivindicação a nível europeu para esta infraestrutura. Porque a questão, por exemplo, e para terminar mesmo, falamos muito agora da questão da indústria da defesa e dos 5% do PIB em defesa, etc. Muita gente acha que este investimento em defesa é em comprar pistolas e munição. Não é verdade. Há uma série de despesa que é imputada a esta cota de 5% que não são pistolas, nem tanques de guerra. Muitas delas são infraestruturas. Por exemplo, as nossas infraestruturas têm que estar prontas para cenários de guerra, sobretudo de maquinaria pesada, de constrangimentos, etc, etc. E nós temos que olhar para as nossas vias dessa forma. Por exemplo, a Polónia é o país que de longe mais investe, até investe, em termos percentuais do PIB, a Polónia investe mais que os Estados Unidos. A Polónia, todas as infraestruturas que faz, cumpre requisitos para cenários de guerra. E isto também vai ser importante perceber, por exemplo, num cenário de reivindicação do IC8, esbarrarmos com, enfim, obstáculos, dizer não se pode gastar dinheiro aí, não se pode gastar dinheiro aqui. Nós colocamos assim, então e em cenário de guerra, se nos destruírem ali a ponte do IC8, como é que vai ser? O país paralisa. Se calhar temos que olhar para um IC8 com mais condições, com alternativas, com estrutura, que as telecomunicações funcionem, que haja ordenamento do território, que o IC8 consiga servir as populações, etc, etc. Portanto, acho que isso também vai ser importante e acho que a Sertã está num bom caminho para poder reivindicar tudo isso. Só uma pequena provocação. Onde é que vai ficar no meio disto tudo um senhor que se chama Ribal Esteves e que lidera a CCDR Centro? Pois, o senhor Ribal Esteves, ele está a cumprir um mandato na CCDR, mas pronto, eu não sei se ele ouve este programa, mas não tenho problema nenhum se ele ouvir. Eu acho que o senhor Ribal Esteves, por quem eu até reconheço muitas qualidades, também defeitos, mas muitas qualidades que reconheço, acho que ele está à espera da queda do governo do senhor Luís Montenegro para se lançar para outros mares. Portanto, não acho que ele vá estar no panorama da CCDR durante muito mais tempo, mas
daquilo que sei, da informação que tenho, ele até vê com muito bons olhos o Conselho da Sertã e está aberto ao diálogo, e até se mostrou muito disponível para colaborar connosco enquanto Conselho. Portanto, eu, no que toca a isso, estou muito satisfeito. João Carlos Almeida, também a mesma questão. Bom, ele como futuro autarca saberá a importância que as CCDRs têm muitas vezes para estes conselhos e para outros. Aliás, uma pessoa que passou pela CCDR, que foi ministro e que agora é presidente de Câmara de Coimbra, nós até reconhecemos a importância que teve a CCDR no tempo dela, por o apoio que dava à Sertã, que foi a Ana Brunhosa. E mesmo a Isabel da Machene também foi... Não a mesma coisa. Não temos a mesma, acho que é a mesma coisa, mas acho que também... A mesma impressão sobre uma e outra. Mas pronto, é evidente que ele tendo uma sensibilidade da autarca... Tem mais de 25 anos de Presidente de Câmara com a maioria absoluta. Exatamente. Portanto, acho que deve ter uma responsabilidade... Digam-me em Portugal que tenha esses anos. Só o Isaltino, acho eu, e mais nenhum. E o Fernando Ruas, talvez. Pronto, e o Fernando Ruas também acabou por perder por tantos anos depois e acabou por sair para a porta pequena. Portanto, isto às vezes as coisas também é não saber sair quando devem. Mas para finalizar também, dizia que vamos esperar de facto que isto é preciso haver trabalho, é preciso haver, dependendo dos vários exemplos que o Samuel falou, desde a educação, haja também interesse de várias parcerias que nós possamos tirar de facto benefícios e eles igual, porque de facto estas parcerias têm que ser bem aproveitadas para alavancar o desenvolvimento. Porque às vezes não é só pertencer a uma ou outra associação. E eu, infelizmente, tenho digamos que, em termos de comunidade intermunicipal, que nos fizeram, e continuo a dizer, que nos obrigaram a mudar, eu até hoje não vi um benefício sequer, porque pertencemos à comunidade intermunicipal da Beira Baixa. E, portanto, como dizem nós unidos, não vamos tão depressa, mas vamos mais longe, e eu não verifiquei. Portanto, eu espero que, de facto, estas e outras situações possam de alguma forma influenciar para que nós possamos ganhar alguma coisa com isso. E, portanto, vamos aguardar, de facto, que traga frutos e, portanto, para já, tudo para mim está positivo. Avançamos então para o próximo tema que é proposto então pelo Samuel Xavier e que tem a ver com a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais para a área da Beira Baixa. Exatamente, e acho que até é um tema que pode beber um bocadinho da discussão que acabamos de ter sobre o I-131, porque acho que em termos transversais toca aqui em alguns aspectos importantes. Também um pequeno disclaimer, portanto eu também não... Da mesma forma que não me posso pronunciar sobre questões técnicas das obras, também não me posso pronunciar sobre questões técnicas de proteção civil, mas acho que é um tema importante e para a nossa reflexão o seguinte. Este dispositivo, e eu agradeço também à Rádio Condestável por dar cobertura a estes acontecimentos, foi reforçado. E há até uma organização, reorganização, reforço de meios, etc, etc. Mas isto para ir ao centro da questão, que é o que eu acho mais interessante para a nossa reflexão. Desde 2017, até podemos recuar um bocadinho antes, aos incêndios dos princípios dos anos 2000, que houve uma retórica em Portugal que reinou durante muito tempo, que era os meios. Os meios, comprar meios, alugar meios, concessionar meios, meios de combate, comprar mais, depois foi os helicópteros, foi os Kamov, foi os avionetas, depois já era aviões, depois era carros, antenas, meios. E eu não tenho dúvidas que os meios são importantíssimos. Em 2017 há um boom da questão, por uma tragédia humana sem precedentes, que se percebeu que se calhar isto não vai lá com meios. Se calhar a questão é mais profunda.
Tem a ver com o território, com a desertificação, com alterações climáticas. E é importante que haja reforço, que haja esta organização. E não tenho dúvidas que todos os... enfim, porque o Governo faz estas decisões com base em pareceres técnicos de quem mais percebe, e eu não tenho dúvidas da qualidade excepcional de técnicos de proteção civil que nós temos em Portugal, dos bombeiros, à ANEPS, à GNR, a sapadores, a todas as modalidades de defesa mais especializadas ou menos dentro daquilo tudo que é a proteção civil. E nós este ano temos uma questão diferente, que é uma tempestade de 28 de janeiro que desolou completamente a região centro, também sem precedentes. Um inverno muito chuvoso, que eu acho que tive uns dias a seguir à tempestade em que quase que dei maluco, porque foi mais de um mês seguido a chover, não houve um dia em que não parasse de chover. Portanto, não vai haver falta de água, as reservas estão cheias, muita vegetação, mas todos os técnicos nos diziam: preparem-se, porque a seguir a um período intenso de chuva prevê-se um verão muito quente, seco. Não vai faltar água nas reservas, obviamente, mas seco. E agora nós chegamos a esta questão. As pessoas também vão se questionar: bom, os terrenos, muitos deles estão por limpar. Depois também há organismos de floresta e de agricultura, todos eles também grandes burocratas, que é preciso pedir autorização. Eu tenho que pedir autorização ao ICNF para ir buscar pinhas lá ao terreno, para limpar, tenho que lhes comunicar, etc, etc. Agora também mais um apoio, e mais uma vez para cima das câmaras. É só uma fotografia, aquilo, o dinheiro cai na conta. É sempre assim. Mas a verdade depois é que há uma plataforma... A verdade é que isto não é assim que funciona, não é? Nós todos sabemos que a propriedade do terreno, nós não sabemos quem é que são os terrenos, não há meios. Mesmo com esse apoio, é difícil, as pessoas podem não ter meios para limpar, meios financeiros, e mesmo que haja os financeiros, às vezes não há o madeireiro ou o prestador de serviços que possa lá ir limpar. E isto, mais uma vez, vai cair nas mãos de quem? Destas pessoas que estão no combate aos incêndios, que vão ter um verão muito difícil. Eu não quero estar aqui a fazer um mau augúrio, mas de facto cai sempre na mão destas pessoas e dos políticos. E muitas vezes, quase sempre, os políticos, por circunstâncias, rebenta-lhes uma coisa na mão da qual eles não têm responsabilidade. Este Ministro da Administração Interna, que é uma pessoa que eu respeito imenso e que admiro bastante, podemos correr o risco de vir um problema sério no verão e o Ministro vai acabar por se demitir e vamos perder um grande técnico, grande decisor, grande político, com grande experiência, com grande currículo de serviço público. Vamos perdê-lo por causa disto. E vai ser sempre assim. Enquanto nós não mudarmos o panorama do impacto das coisas no território, de olharmos para o fogo, não é uma coisa proibida nem uma coisa sagrada. O fogo sempre existiu no nosso ecossistema e sempre vai existir. Não é por falta de meios nem por meios a mais. Os Estados Unidos têm meios que nós nem conseguimos quantificar e que alarde aos milhares de hectares, porque faz parte do clima. Como faz parte do nosso, vai sempre haver fogo. Agora, a dimensão do fogo é que é diferente. Tem que haver uma cultura de prevenção, uma cultura de planeamento. Tem que haver leis mais rigorosas. Não podemos cair num no man's land. Num território que não é de ninguém. É floresta, é propriedade privada, não nos podemos meter nisso. Temos que nos meter nisso. Porque se as coisas ardem e temos todos os anos bombeiros, GNRs, feridos e alguns que acabam por falecer, temos todos os anos milhões de prejuízo, o Estado não pode ignorar esta realidade. E percebo que depois gera revolta também nas pessoas.
perceberem, bom, há mais meios, há a reorganização, a proteção civil isto, a proteção civil aquilo, e acaba por ficar com má fama. E isso não é nada bom, porque são as pessoas que estão lá para nós quando não há mais ninguém. Quando não há mais ninguém. É quase um clima de guerra, não é? Em que não deixa de haver uma soberania democrática e passa a haver, não é? Em clima de guerra não há uma série de restrições que temos que cumprir para as coisas funcionarem. E eu gostava que isso não acontecesse este verão, mas tenho algum receio, porque tivemos uma tempestade muito difícil, e para a nossa reflexão pessoal, para terminar esta minha intervenção, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Porque não é com... antigamente roçava-se o mato todo, mas isso já não se vai repetir. Isso já não se vai repetir. Nós temos que mudar o panorama. Se nós queremos eucaliptos em todo o metro quadrado que existe, se queremos monoculturas que secam mais o clima, se queremos abandonar as linhas de água e dar-lhes menos importância, se não olhamos com a mesma atenção para as barragens e para... Enfim, lá está, mais uma vez, fala-se numa construção de uma barragem, lá vem uma seita de ambientalistas que aquilo é um crime. Mas quando está tudo a arder, se calhar é melhor. Não, não é. Nós temos que ter meios, temos que ter infraestruturas. Não há hipótese. E, portanto, para a nossa reflexão, o que é que nós queremos daqui para a frente? Acho que essa é a discussão interessante. João Carlos Almeida, pergunto também então o que é que queremos para o futuro. É que continuamos todos os anos com mais meios, mais operacionais, mais helicópteros, mais aviões, mas na hora do toque a arder, pouco disso serve. Pois, isso é uma realidade, de facto, porque com todos esses meios, muitas vezes eles nem sequer podem entrar no combate, porque têm que esperar. Ainda agora se viu o ano passado, por vezes eles tiveram que deixar de ir, porque de facto... 29 dias com temperaturas dos 30 graus. E eu, quando houve um incêndio na zona da Serra da Estrela, eu verifiquei grandes áreas a arder só de ervinha. E eu questionei o meu comandante, digamos assim, como é que é possível não conseguir apagar esse fogo da ervinha. Então ele mandou-me um vídeo para me elucidar do que é a ervinha arder. E de facto, as coisas às vezes não são simples. E portanto, muitas vezes é mesmo deixar arder e esperar que em determinadas situações se possa combater. Da maneira como as coisas estão, ainda estão piores do que anterior. Como disse o Samuel, depois de muito tempo de chuva, há muita vegetação. E já tivemos uma primavera atípica, muita chuva, como antigamente, a gente se lembrava que ia para a escola sempre debaixo de chuva, já não nos lembramos muito disso, mas acontecia. Não havia, se calhar, as diferenças ainda se notavam as 4 estações do ano, que agora começamos a estranhar um pouco. E, de facto, isto tudo está a mudar e, neste momento, ainda está pior porque veio a depressão Christine. E só quem não quer ver. Portanto, basta olhar por aí e passar. Não é só a ervinha da chuva que veio. Agora é todas aquelas árvores que estão no chão. Secas e estão a secar e pronto. E sinceramente o panorama, nós falamos nisto todos os anos, tem que mudar. Eu falo por mim, eu ainda tenho de herança do meu sogro terrenos, pinhais que eu não sei onde estão. Estou à espera de um familiar para me dizer. E enquanto que esta questão, o Samuel estava a falar da prevenção e ter que se fazer qualquer coisa. Enquanto o BUPI que nós estamos a fazer não tiver ultimado para dizermos assim, isto está mal, vamos, como aconteceu com um cão meu, digamos que era da altura do meu sogro, que foi para a IC8 e foi atropelado. O outro dia tinha lá a GNR porque tinha um chip. E a responsabilizar-me sobre os estragos do carro. Ora, se nós não soubermos em determinada situação de quem é o proprietário, o que é que vamos fazer?
o Estado pode se apropriar, há leis para isso, e depois há uns anos que podem vir, se não vierem depois bem, tem que ressarcir essas coisas todas. Mas isso não está a acontecer. Até acontecer, muita água tem que passar debaixo da ponte. É importantíssimos, deram prorrogação, estão sempre a prorrogar, agora prorrogaram até, acho que nem é até o final do ano, acho que é até agosto, a questão dos registros sem pagamento e o BUP. Tem que ser prorrogado até, e incentivar as pessoas até estar tudo. Nós já é às vezes quando vamos ao mapa e ver de uma situação em concreto, já vimos aquilo tudo pintado, de várias zonas, já tudo identificado, tudo, depois há aquelas zonas que não estão, mas já começamos a ver algo. E isto tem que acontecer em toda a região, em todas as propriedades. Todas têm que estar identificadas. E as que, por último, não conseguem ser identificadas, tem que, de facto, o Estado tomar conta. E depois aí, as AIGPs e essas coisas todas, pronto, é caminhando, mas vai demorar décadas, digamos assim, porque nós sabemos o BUP há quanto tempo é que está no terreno e qual é a percentagem de situações que estão cobertas. Portanto, isto é um trabalho muito demorado. Agora, eu falei aqui, também falou-se aqui do ICNF e os excessos. Eu não faço nada disso. Dos terrenos que tenho que fazer, faço porque aconteceu, eu tenho que trabalhar. Não tenho que estar a informar coisa nenhuma. Faço o que entenderem. Era o que mais faltava, ir apanhar pinhas, ter que dizer que vou apanhar pinhas. Ou então os sobreiros estão lá no chão e tirar fotografias para provar que, de facto, eu estava no chão. Era o que mais faltava. Mas enfim, cada um faça como entender. Eu espero é que não façam como as infraestruturas de Portugal. Porque quando nós precisamos delas, não estão. Mas se nós fizermos uma vedação ou um muro junto de uma Santa Nacional 2, eles até sonham que o outro dia estão lá. Eu não sei como. Ou há gente a mais, porque, de facto, para virem ver e fazer um estudo novo se a Nacional 2 tem condições de... Porque nós, que não... Podemos dizer, nós não somos técnicos e conseguimos ver que não há perigo. Outros dizem, aquilo estava ali dezenas de anos, nunca houve uma pedra que caísse em cima de um carro, será agora, e portanto, aí não há técnicos que venham ao terreno, mas se nós fizermos uma simples vedação, eles outro dia podem crer que eles estão lá. Portanto, a perguntar se tem projeto, se não tem projeto, para a obra e vão fazer o projeto. E afastar aquelas coisas todas. Pronto. E, portanto, eu creio que esta questão dos levantamentos e passando a responsabilidade novamente. Agora o ICNF dá apoio de 1.500 euros até 1.500 euros por hectare para limpar. Ora, é evidente, o que é que está a acontecer? As pessoas que têm responsabilidade, que negociam em madeira, nós aceitamos o preço que nos dão ou deixamos no terreno, que ainda é pior. E então, o que é que acontece? Alguém ganha sempre com as desgraças dos outros. Dão o que querem e portanto, se não aceitarmos, fica lá. Outros até dizem, bom, se quiser, isto não vale nada, eu limpo isto e não aconteceu comigo, mas com outra pessoa. Mas se quiser, ainda eu limpo isto e você vai recorrer aqui ao ICNF e ganha X por hectare. Portanto, é uma maneira de dizer assim, ok, faço-te este favor ainda, não é? Vá lá, se quiseres eu vou aí e te limpo disso e depois ainda vais receber ali do ICNF. Há uma coisa que foi aqui dita, eu não sei, eu fiz uma intervenção no ICNF por uma pessoa, tinha esses terrenos, e a plataforma só me deixou meter uma fotografia. Eu não sei se é erro meu, se é erro da plataforma. Eu escolhia várias fotos, não conseguia meter. Ou seja, só consegui meter uma foto. Ora, imagino que é uma foto de uma área de pinhal deitado ao chão e dizer assim, agora tens aqui esta foto, tenho... pela certidão ou pelo BUP que já se pode colocar na plataforma, tem meio hectare, 1,5 hectares, 2 hectares, pronto, em proporção nós recebemos aquela. Como é que se vai provar, de facto, que aquela fotografia pertence àquele pinhal, se não é de outro? Uma fotografia, e depois tem que mandar outra fotografia já depois de limpo, também só uma fotografia, ou porque é que não posso colocar 10? Não consigo, eu não consegui. Se alguém souber alguma forma, que me digam, posso precisar. O que me pareceu aqui, de facto, é que o Samuel Xavier tem aqui um reconhecimento por um ministro nosso, devia estar a referir-se ao Luís Neves, sim. que eu acho que
deve ser um dos melhores ministros que este governo tem. Eu acho que o homem tem potencial, tem vontade, e eu espero que não aconteça mesmo isto, é que se tenha que demitir por situações que lhes passam completamente ao lado, porque o ministro não pode ser responsável por um grande incêndio que passa agora ali na zona onde o material de combustível é enorme. E com o calor que vem aí, porque no fundo estão bem frentes quentes da África e não sei de onde mais, por aí afora, vai ser um ano muito, muito perigoso, digamos assim. Pronto, vamos ver, esperemos que não aconteça nada de transcendente, digamos assim. Porque também, no fundo, o Primeiro-Ministro que aguenta a Ministra da Saúde contra todos os lobbies e mais alguns, não sei se vai deixar cair Luís Neves. Eu diria que se o Primeiro-Ministro estivesse rodeado de ministros e secretários de Estado com este carisma, de facto, as coisas na saúde e na educação também está bem. Não se fala sequer até na educação como se falava antes. Mas, de facto, o Rui Rocha, o secretário de Estado, dizia aqui, destacou o papel dos autarcas como entidades máximas de proteção civil. É necessário colaborar, e estou a citar, é necessário colaborar entre todos para que o resultado seja positivo. E eu quero sublinhar aqui, de facto, que isto é uma realidade. O município, o Presidente de Câmara, é o responsável máximo de proteção civil local. E, neste aspecto, quando todos colaboramos e todos reconhecemos a necessidade, tudo pode correr melhor. Eu aqui diria que quero deixar uma palavra de agradecimento, porque das funções que exerço, eu verifico quando há colaboração e quando não há colaboração. E nesta questão da proteção civil, nós, de facto, por este Executivo, temos tido a máxima colaboração possível, em todos os aspectos e mais alguns. Mesmo aqueles aspectos de programa, digamos que de apoio de possíveis projetos que nos possam não sair diretamente dos cofres da Câmara como sabemos, que é um dos grandes investimentos da Câmara na proteção civil e com os bombeiros, nos apoios a candidaturas de equipamento e, inclusive, de alargamento das instalações, vou falar dos bombeiros da Sertã, tivemos desde sempre na linha da frente o apoio completo do município. E, portanto, diria que é com estas colaborações que nós vamos ganhando capacidade, com projetos, muitas vezes, pessoais da associação que possam ter uma mais-valia para a associação e que lhes dá outro poder de investimento, muitas vezes, e também tentando não depender tanto da mão estendida aos municípios, que é o que vale, mas de todas as maneiras isso digamos que é uma situação que deveria mudar e nós tentamos também ganhar capacidade, ter mais equipamento, ter proteção para quem vai para os incêndios, e isso, de facto, sem o apoio do município, as coisas não seriam da mesma forma. E, nesse aspecto, eu diria que, da parte do município, só temos, de facto, eu, como Presidente dos Bombeiros, só tenho a agradecer, porque, de facto, verifico em toda a linha que o apoio tem sido constante. Do resto, eu acho que o Ministro falou, o Secretário de Estado, aliás, falou que íamos ter mais maquinaria pesada. As máquinas Rascunhos chegou-se à conclusão que, de facto, são uma mais-valia e temos umas 50 este ano. Havia apenas uma zona que tinha retardante, agora vamos ter 5, com qual uma em Proença Nova. Com esta questão toda, eu penso que este Governo terá direcionado alguma atenção diferenciada para os bombeiros que não havia antes, e acho que o panorama também está a mudar. E eu diria mesmo, nós a nível pessoal sempre temos que fazer qualquer coisa. E eu, por exemplo, dou um exemplo a nível da Associação Humanitária dos Bombeiros da Sertã. Como nós sabemos, nós temos que incentivar o voluntariado. E lutámos sempre para que a Câmara tivesse um regulamento de apoio e que está, de facto, pouco atrasado, mas está a andar.
E nós próprios também temos que dar o exemplo. E, portanto, nós sabemos que os seguros de acidentes pessoais são obrigatórios. E toda a gente tem. Digamos que quem trabalha tem um seguro de acidentes de trabalho. Criámos para todo o voluntariado, e não é só os assalariados. Todos os voluntários, neste momento, vão ter um seguro paralelo, suplementar, em que, no caso de acontecer alguma coisa, tem um apoio suplementar, inclusive de indenização. E isto é importante para que as pessoas sintam que têm a atenção e que o trabalho é reconhecido. E, portanto, tudo isto em conjunto pode não resolver o problema, porque, de facto, meios e mais meios, enquanto não houver, e esta questão dos meios e mais meios, nós podemos, é como a saúde, é um saco sem fundo e não melhora a saúde se não houver alguma, digamos que controle, digamos assim, não é? E, portanto, nós temos que lutar, e em vez e isto também é um negócio, a questão do investimento à volta da proteção civil, é um negócio muito grande. E atenção, se calhar, com este da cauda retardante, porque... Sim, pronto, exatamente, nós já usamos isso a nível de espumas e essas coisas, porque... E, aliás, ainda agora tivemos uma formação de bombeiros que foi na Sertã, mas a nível de outras associações também, não só da Sertã, e são logo a formação começa logo a nível de combate ao incêndio, usando de facto a espuma retardante para ver como é que se funciona e essas coisas. Mas nós temos de facto os milhões que se gastam em equipamentos, digamos, é na prevenção. A questão da prevenção tem que ser uma prioridade. Investir muito mais em prevenção, para se gastar menos depois em equipamentos. Evidente que o Samuel deu aqui o exemplo, os Estados Unidos têm um poder enorme de tudo, não é? E, no fundo, quando ouvimos falar na Califórnia, abre casas e mais casas, também eles fazem tudo em madeira, aquilo arde hoje e amanhã tornam a fazê-las, mas, de facto, é preciso haver poder económico, porque, se isso acontecesse em Portugal, nós sabemos que as coisas não são bem iguais, não é? Portanto, eu lembro-me de um incêndio que houve há muitos anos, que umas casas em madeira da Almega que nunca mais foram casas, nunca mais existiram, portanto foi... Se calhar aí havia outras coisas. Está bem, exato, mas pronto, de facto nós verificamos grandes incêndios em potências enormes, e não é o equipamento que resolve, porque ali a gente ouve e é deixar arder até... Isto aconteceu onde um bairro residencial que ardeu por completo numa zona onde eram os atores e os gente rica, e aquilo não deixou de arder. E porquê? Como é que aconteceu? Foi falado o ano passado na televisão, um bairro de luxo. Los Angeles, não tem erro, Hollywood. A zona de Hollywood ali, não é? Portanto, e não era uma situação de interioridade como nós aqui, porque quando... Pronto, falou-se aqui de 13 mil operacionais, vai passar a 16 mil, mais meios aéreos, mas nós sabemos que quando um fogo não se combate no início, por isso é que agora há uma fogueira, vem logo o helicóptero, não é? Portanto, quando sai daquela zona, de facto, eu lembro-me do ano passado haver um incêndio em Pedrógão pequeno, em que, pronto, para além de um combate eficiente e rápido, disse o meu comandante na altura, também tivemos sorte. Também é preciso sorte às vezes, porque às vezes o vento para um lado ou para o outro, e, portanto, combate eficiente e depois sorte, porque o combate eficiente às vezes só não chega. E, portanto, eu acho que espero, de facto, independentemente da cor política e essas coisas, eu de facto ouço o ministro Luís Neves a falar em todos os assuntos, e acho que é uma pessoa que tem capacidade e vontade, muito boa vontade de resolver. Assim lhe deem as condições para que ele possa, de facto, tentar melhorar, e acho que alguma coisa melhor vai acontecer. Portanto, vamos aguardar. Esperemos, de facto, que as condições climatéricas e outras que não são do nosso controle
porque isso faz-me lembrar a ponte entre os rios, caiu e o ministro demitiu-se. E se calhar era a pessoa que menos responsabilidade tinha. Alguém das infraestruturas de Portugal se demitiu? Não. Mas eles é que têm a responsabilidade de ver as infraestruturas. Mas foi o ministro que se demitiu. Não foi nenhum técnico das infraestruturas de Portugal. E, portanto, é isto. Esperemos que é isto que eu espero que não aconteça. Samuel, para rematar, e depois avançamos já para as notas longas. É importante nós refletirmos sobre isto também para perceber como é que as coisas funcionam em Portugal. E mais uma vez, voltando ao assunto, nós não temos regiões em Portugal. Portanto, quando rebenta uma coisa destas ao colo de alguém, ou é do Presidente da Câmara ou é do Ministro. Eu recordo que o ano passado houve umas cheias ali em Espanha, em Valência, com mais de 200 mortos, e ninguém pediu a demissão do Primeiro-Ministro, nem do Ministro da Administração Interna. Foi do Governador da província de Valência. Não é Governador, mas o Presidente da Junta, portanto, quem está com aquela região. Em Portugal, se houver um problema qualquer, ninguém vai pedir a demissão do engenheiro Ribal Esteves. Ninguém. Porque ele, para todos os efeitos, foi eleito. Aquilo não é bem uma eleição. Mas se houver regiões a sério, com escrutínio a sério, com uma Assembleia Regional, com eleições diretas, em que as pessoas são conhecidas, são escrutinadas, têm o poder, mas também a legitimidade para o executar, nós deixamos de ter este panorama em que temos muito bons ministros, por vezes. Acontece uma coisa destas, perdemos um grande servidor público. E já aconteceu isto N vezes que nós perdemos grandes servidores públicos. Alguns foram massacrados pela comunicação social, depois vai-se a ver e não há nada. Se é isto que nós queremos para a política, é isto que nós queremos para a política? Não, eu acho que não. O que é que sucede quando nós fazemos isto? Quando nós criamos todos estes problemas, as pessoas mais competentes, mais capazes e que melhor serviriam o país deixam de estar interessadas para isto. E quem é que a política vai atrair? Quem não tinha lugar em mais lado nenhum. Quem não era contratado nem para porteiro de uma capoeira. Essas pessoas é que a política vai começar a atrair. Porque os servidores públicos estão sempre a ser massacrados. Há situações de stress. Estamos a falar dos incêndios. Quando há um incêndio é uma situação muito estressante, como foi a tempestade para todos os decisores. As pessoas fazem dentro das suas competências, dentro dos meios que têm, fazem o melhor que podem. Isso nunca é suficiente, nunca é. É óbvio que nunca vai ser. Mas pede sempre a cabeça do ministro ou do presidente da Câmara ou disto e daquilo. Em casos extremos, que também já aconteceu, comandantes de bombeiros. Quer dizer, isto não é um país decente. Nós temos que ter regras. E temos que ter regras claras. E temos que ter compreensão. Porque se nós continuarmos neste clima de, quem está na política ou quem está num serviço público, qualquer ele que seja, um comandante dos bombeiros, não é um político, mas é um servidor público. Se nós queremos um clima de perseguir os servidores públicos, de quem está ao serviço público, se nós andamos sempre a massacrá-los e achamos que são demónios e pessoas más e que se estão a aproveitar disto e daquilo, essas pessoas vão deixar de estar disponíveis. E vamos atrair o pior que há da sociedade para isto. É isto que eu não quero que aconteça e acho que é um tema que todos devemos refletir. Então, e agora, notas positivas e notas negativas? Então, arrancando pelas negativas, é uma notícia fresquinha de hoje, que já teve a cobertura da Rádio Contestável. Mais uma vez, temos o SAP na Sertã sem médico. Portanto, é uma situação que se repete. Houve uma reunião ainda recentemente com a ULS Castelo Branco e o município. E de facto não há uma solução em vista para isto. O município já lançou a cabo uma iniciativa para ajudar a resolver isto. Não cabe ao município resolver isto. Abriram vagas para o CSP,
3 vagas, o concurso ainda não terminou, e portanto continuamos ainda com estes temas. Mas mesmo com essas 3 vagas, eu acho que isto não vai parar por aí. Acho que não vai parar por aí. E isto demonstra mais uma vez a falência do Estado na saúde. É uma falência geral. Enquanto não houver mudanças profundas, olharmos, enfim, as remunerações, sobretudo, e as condições de acesso, e os escrutínios, e o lobby que existe, etc, etc, a situação não vai ter resolução fácil e é lamentável que isto aconteça. Notas positivas. Temos também uma notícia também fresquinha, que o município da Sertã está representado na Jato, que é um evento que está a decorrer em Cáceres, onde o município está representado, mais uma vez, que também falámos isto hoje, estamos a ganhar centralidade, estamos a dar-nos a conhecer a empresários, a operadores turísticos, a operadores industriais, a mostrar as nossas tradições, e temos lá uma grande presença e está a correr bastante bem. Vamos estar até domingo, com uma missão muito bem concertada, e que é importante que nós estejamos lá. Estão lá produtores aqui do Concelho da Sertã. Ainda há pouco estive a ver uma fotografia de um produtor de vinho aqui de Sernás do Bom Jardim, e portanto estamos a alargar mercado, e isto é bom para os nossos produtores, para os nossos empresários, e é uma nota muito positiva. Nota também positiva, desta vez, sucessos futebolísticos do Grupo Desportivo Vitória de Sernás e do Sertanense Futebol Clube, que ambos tiveram grandes resultados, subidas de divisão, e quero deixar uma nota positiva a todos os envolvidos, direções, técnicos, atletas, apoiantes e fãs que também suportam estes projetos. Acho que é importante nós mantermos os nossos projetos esportivos do interior vivos, para que possa haver mais vida, mais atividade, e que o desporto possa ser também uma bandeira do nosso concelho. Portanto, os meus parabéns aos 2 clubes, e desejos dos maiores sucessos para a próxima época. E por fim, o Presidente da República, António José Seguro, cumpriu a sua promessa, deu o seu exemplo, e esteve aqui recentemente na Sertã, de uma forma discreta. Acabou por marcar a sua posição, mas também não fez nenhum estalhardaço. Tomou conta de muitas situações que estão a acontecer aqui na região, e eu sei que ele toma essas notas e que dá consequência a essas notas. Não precisa trazer as televisões atrás dele, quando é necessário traz, mas que é positivo que o Presidente da República possa vir ao interior, possa cumprir a sua promessa, possa dar o seu exemplo, e acima de tudo veio aqui ao Concelho da Sertã, e acho que isso é muito positivo, e deixar uma saudação ao Presidente da República por este feito. E agora então, João Carlos Almeida, também as notas positivas e notas negativas. Coincidente algumas com o Samuel, o SAP mais uma vez fechado, já não acontecia segunda quando estavam, fez as contas desde 3 de janeiro, não é? Pelo menos que a gente tenha tido conhecimento. Nós até já começámos aqui a dizer que começa a ser uma normalidade. Uma normalidade, não é? E portanto, penso que das 8 às 20, não se sabe porquê, mas esta nota negativa... Não se sabe porque o médico não apareceu, pronto, está bem, mas estas coisas têm que se precaver, porque se é um serviço de atendimento permanente, deixa de ser um serviço de atendimento permanente, porque as pessoas chegam lá e têm com um papel a dizer que está fechado e simplesmente não sabem o que fazer. Porque vão onde? Para ser atendidos. Nem sequer a alternativa é nomeada. Mas isto, por coincidência ou não, depois do Executivo reunir com o LS em bloco, digamos, com os responsáveis máximos para o LS, para a melhoria dos serviços de saúde na Sertã. Portanto, eu estranho, de facto, a capacidade desta administração da ULS e, de facto, o que é que estiveram a fazer na Sertã para logo a seguir. Que melhoria que é esta, que depois temos o SAP logo fechado a seguir. Portanto, foi uma coincidência, talvez, apenas negativa. Depois,
esta questão das manifestações, e eu pegando aqui na intervenção do vereador do PSD, que sugere a manifestação cívica pela Estrada Nacional 238 e Nacional 2, uma nota negativa, porque a manifestação, isto surgiu por um mau exemplo, e isto de facto seria uma manifestação digamos que exemplar, porque lutamos de facto para aquilo que não temos e que queremos, e de facto é diferente. Depois, coincidente também com o Samuel, a questão da quinta edição da Jato, Encontro de Oportunidades, que decorre de facto em Cáceres, e de facto é uma maneira de nós podermos expandir para mais longe nossos produtos, nomeadamente inclusive até o Maranhão, que tem tido sucesso a nível do país e que possa para ir além fronteiras e, entre outras coisas, nossas potencialidades, e também trazer de lá outras vivências. E, portanto, eu acho que pode ser sempre esta questão de gastronómica, pode ser sempre um património cada vez mais importante por onde nós passamos. E às vezes eu criticava, mas nós às vezes fazemos dezenas e centenas de quilómetros por causa da gastronomia. E uma coisa muito interessante, as grandes adegas de vinhos, já ouvi penso que é um fórum também que na TSF, se não foi numa outra situação qualquer, uma notícia de que, mas foi uma reportagem do género, em que já usufruem mais do turismo vinílico do que propriamente da venda do produto. Ou seja, as adegas já ganham mais em turismo do que, de facto, na venda do produto, que é o principal das quintas. E, portanto, é só para vermos às vezes a importância de que o turismo tem para estas coisas e, portanto, acho positivo. Outra negativa para acabar, de facto, é que a questão ainda a notícia da Conselho, que a CCR de Centro já pagou 23,7 milhões de euros em indenizações a nível da zona de impacto da depressão cristã. Só que, caindo em cima dos municípios a responsabilidade de fiscalizar os processos, e eu questionei isso até na última Assembleia, a percentagem de processos que ainda estavam feitos ou estavam por fazer. E deparei com uma situação em que particularmente estou a acompanhar e que me pedem documentos que tenho que pedir à Câmara Municipal. Pois a Câmara Municipal demora alguns dias a emitir o documento que a gente precisa para o processo. E o processo fica parado. Ou seja, depois de passar estas semanas todas sem notícia, quando vem a notícia pedem documentos que depois dependem do município serem emitidos, porque no caso do número de polícia e tem a ver com a toponímia, essas coisas. Uma coisa que não percebi bem, mas de facto pedi o documento e demorou alguns dias a vir. E, portanto, só depois do documento sair é que posso juntar a documentação pedida por completo para o processo depois ter o seguimento, que depois não sabemos quanto tempo é que vai demorar mais. E, portanto, continuamos com algumas burocracias que, se calhar, o importante aqui é verificar no local se os estragos existiram, porque alguns já só por fotografia, porque se existissem ainda era mau, porque de facto alguns ainda existem, mas outros tiveram que ser reparados, não é? Mas com as fotos e com o local e comparando as coisas, conseguem verificar de facto se os estragos não é aquelas situações às vezes em que pediram 700 telhas quando meia dúzia só tinham saído, não é? Mas isso é outros assuntos. É só para dizer que a parte negativa da burocracia que às vezes eu penso que poderia ser evitada. E assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias estaremos de novo na vossa companhia.